mais uma vez muito boa tarde. Nós vamos dar início agora ao segundo momento desta atividade que está enquadrada no Salão de Filatelia Açoriana e que tem tido algumas atividades durante esta semana. No dia 23 houve a inauguração do Salão. Nós temos aqui duas representações, uma da Federação Portuguesa de Filatelia, a outra da Fundação Portuguesa das Comunicações, portanto, que é aquela exposição que podem ver à entrada e que é também muito curiosa, porque são duas vertentes da área da filatelia, portanto, a que está à entrada está relacionada com a feitura dos selos, portanto, a designação é do desenho ao selo. No dia 23, como disse, foi a inauguração do salão e tivemos também o lançamento de um postal alusivo ao Tomás de Borba, porque nesse dia comemorava-se os 150 anos do seu nascimento. Por isso decidimos associar hoje o recital de canto e piano e agora a conferência. Ontem tivemos também duas interessantes conferências que nos ajudaram a compreender melhor esta exposição que foi trazida pela Federação Portuguesa de Filatelia, a quem queremos agradecer, na pessoa aqui do Pedro Vaz Pereira, que foi de facto o impulsionador de todo este evento. Há cerca de um ano contatou-nos no sentido de nós podermos acolher este salão. Portanto, se temos a honra de receber todo este valiosíssimo património que aqui se encontra, a ele o devemos, porque foi necessário mobilizar uma série de esforços, de entidades, de colecionadores privados e penso que os Açores e Angra e a Terceira em particular têm uma oportunidade única para ver um conjunto de filatelia e de temática relacionada com o correio postal, não é? De temática açoriana. Antes de passarmos à conferência daqui do Sr. Presidente da Federação, vou apresentá-lo. Eu ontem pedi-lhe que me enviasse um currículo reduzido. Ele deu-me liberdade para eu cortar o que quisesse, mas eu fiz alguma tentativa, mas não consegui, portanto vou ler, porque de facto a atividade é muita, é vasta e acho que merece ser divulgada. Portanto, Pedro Marçal Vaz Pereira nasceu em Lisboa, iniciou-se no colecionismo filatélico com 11 anos de idade. É dirigente filatélico desde 1982, a atividade que manteve até hoje. Entre muitos cargos que ocupou, destacam-se presidente da direção da Federação Portuguesa de Filatelia, desde 87, presidente da Federação Europeia de Associações Filatélicas entre 2001 a 2009, pelos relevantes serviços prestados à Europa, é eleito em 2009, por unanimidade e aclamação, Presidente Honorário da FEF. É membro da Associação Internacional de Jornalistas Filatélicos, da qual já foi diretor. Membro do Conselho Consultivo de Emissões e Edições Filatélicas dos Correios de Portugal. Em março de 2010, o Congresso de Clubes da Federação Portuguesa de Filatelia outorga-lhe o galardão de filatelista eminente, a mais alta distinção da filatelia de Portugal. Desde abril de 2001 é diretor da revista Filatelia Lusitana, que é um órgão oficial da Federação Portuguesa de Filatelia. É diretor entre 2001 e 2009 da revista FEPA News, que é um órgão oficial da Federação Europeia de Associações Filatélicas. É jornalista filatélico e nesse âmbito colaborou ou colabora em diversas publicações e tem já bastantes publicações nessa área. Em 2005 publicou a obra de História Postal Portuguesa, editada em 2 volumes, que tem o título Os Correios Portugueses entre 1853 e 1900, carimbos nominativos e dados postais e etimológicos.
Esta obra foram-lhe atribuídos a nível nacional e internacional 17 medalhas de ouro. Em 2013 publica o suplemento 1 de atualização desta obra. É ainda autor de um importante trabalho histórico sobre as missões laicas intitulado As Missões Laicas em África, durante a Primeira República em Portugal, trabalho esse que data de 2013. Esta obra foi atribuída pela Academia Portuguesa de História o Prémio Fundação Calouste de Gulbenkian para a melhor obra de 2013 de História Contemporânea e Moderna. Em novembro de 2015 publica um inédito trabalho sobre teatro intitulado Um Teatro numa Aldeia da Beira, Cernache de Bom Jardim, do Teatro de Cernache ao Teatro da Borda. Esta obra foi também atribuída pela Academia Portuguesa de História uma menção honrosa com uma das melhores monografias candidatas ao Prémio Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrano. Durante a sua longa vida como dirigente filatélico, participou como organizadora em muitas manifestações filatélicas, destacando-se a coordenação e a organização da Exposição Europeia Portugal 98 e da Mundial Portugal 2010, tendo sido igualmente responsável pelas publicações destas exposições. É expositor filatélico desde 1972, onde começou na classe de juventude, tendo sido galardoado até hoje com muitos prémios nacionais e internacionais, de onde se destacam, entre outros, 2 grandes prémios e dezenas de medalhas de ouro e vermelho. Em 2015 é eleito pelos académicos de número académico honorário da Academia Portuguesa de História. A conferência que vai proferir hoje é subordinada ao tema O Correio dos Açores no período monárquico. Antes de passar a palavra, queria uma vez mais agradecer em nome da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, portanto, ter-nos trazido esta exposição, toda a colaboração que deu, tivemos muito gosto em acolhê-la e para a semana vamos ter, o Pedro Vaz Pereira vai fazer também o favor de acolher algumas escolas que se inscreveram para visitas de estudo, quer também alguns centros de idosos no sentido de podermos divulgar este valioso património a um número maior de pessoas de diversas faixas etárias. Muito obrigada por tudo. Deixo então para o ouvinte. Boa tarde a todos. Muito obrigado, doutora Graça Cardoso, por ter lido esse meu currículo, mas este currículo só se consegue quando já estamos a ficar velhotes. Quando somos novos não se consegue ter estas coisas todas. É impossível. É um prazer estar aqui. Queria agradecer à Biblioteca realmente todo este apoio que nos deu e queria oferecer à Biblioteca, em nome do meu amigo Justino Cruz, que se foi embora hoje, tem que sair embora hoje. Ele é presidente do Clube Filatélico Português de Stuttgart. Ele teve aqui, presidente na terceira, veio de proposta da Alemanha e ele pediu para eu hoje fazer entrega ao museu, à Biblioteca, de 2 medalhas do clube, uma delas dos 25 anos e outra realmente também muito bonita, é uma medalha que eu gosto muito, que é precisamente um barco dos 500 anos dos descobrimentos portugueses. Portanto, ele pediu para eu fazer esta entrega, eu quero fazer também esta entrega à Biblioteca, em nome do Justino Cruz, do Clube Filatélico Português de Stuttgart. Muito obrigada. Queria oferecer à Biblioteca, hoje o que a Biblioteca tem devido ao depósito legal, mas de qualquer maneira, se ficarem duplicado também não faz mal. Queria oferecer realmente o livro das Missões Laicas, um trabalho que eu fiz durante 7 anos e que me deu realmente um prazer muito grande de fazer, que a Academia resolveu distinguir com o prémio da melhor obra de 2013 da história contemporânea e moderna. Portanto, é sempre um prazer escrever, como eu digo, é aprender. Nós aprendemos muito quando escrevemos, e quando escrevemos realmente é um gosto grande. Queria também deixar. Muito obrigada, tenho todo o gosto. Eu não vos quero passar muito. Preparei, como sempre, uma conferência para 30 minutos, que é para não, porque ao fim de 32 minutos é realmente complicado. Eu vou tentar
fazer uma abordagem do Correio, da história do Correio, do que se passou efetivamente aqui nos Açores, com a introdução do Correio em Portugal. Vou familiarizar aqui com o computador. Eu peço desculpa estar sentado, mas portanto, vou passando aqui essas imagens. E vou começar assim. Vou iniciar esta minha conferência por fazer um apontamento sobre o período pré-adesivo, para que se compreenda como chegámos ao período adesivo. O que é o período pré-adesivo? Pré-adesivo, segundo se entende, é antes da utilização dos selos adesivos. Filatelicamente, eu gosto muito de chamar o período pré-adesivo antes do selo adesivo e o período adesivo depois do selo adesivo. O selo adesivo, como sabem, entrou em circulação no dia 1 de julho de 1853, aqui em Portugal. O cargo de Correio-Mor do Reino foi criado por Dom Manuel I na cidade de Évora. Estava a 16 de novembro do ano da graça de Deus 1520. Luís Homem seria o primeiro Correio-Mor do Reino entre 1520 e 1532. A partir desta data, o Correio iria ser transportado pelo pessoal do Correio-Mor e viria a ter uma organização própria voltada para o transporte de correio, com regras próprias e com taxas definidas pelo Correio-Mor para cada serviço. Contudo, este serviço de correio não era extensivo aos Açores. Os Açores viriam a ter serviço de correio bem mais tarde e apenas quando os Correios se tornaram uma companhia pública em Portugal, em 1798. Assim, o correio era transportado particularmente pelos comandantes dos navios que aportavam aos Açores. Nos Açores, o Correio de Angra torna-se oficial a partir de 8 de abril de 1798. Mando que as juntas de fazenda e governadores das ilhas dos Açores cumpram, do mesmo modo, tudo quanto determine neste alvará a respeito dos Correios da América, fazendo-se a comunicação pelos navios mercantes, enquanto se não estabelecerem paquetes próprios. As cartas podiam ser transportadas em mão, chamadas avulsas, e eram entregues no Correio em Lisboa, onde recebiam a marca Ilhas e o respectivo porto de Correio. Perguntou assim, mas porquê então recebiam o porto de Correio, recebiam o porto de Correio em Lisboa de 40 reis? Exatamente, porque o porto era sempre pago por quem recebia a carta e não por quem expedia a carta. Portanto, estava garantido o pagamento do porto a partir do momento que elas recebessem a marca Ilhas e os 40 reis em Lisboa. Portanto, tem aqui uma carta, como veem, com os tais 40 reis e as ilhas, foi enviado realmente dos Açores e, portanto, de Ponta Delgada para Lisboa com o porto de 40 reis. Os correios principais na época pré-adesiva estavam estabelecidos nos locais onde existiam os principais portos dos Açores. Assim, o Correio de Angra do Heroísmo era usado para a expedição de correio pelos concelhos da Praia da Vitória, Santa Cruz da Graciosa e Velas de São Jorge. Em 1838, Angra do Heroísmo tinha uma população de 12 mil habitantes e toda a Ilha Terceira 40 mil. Segue-se o Faial. O Correio da capital da Horta servia às ilhas do Pico, Flores e Corvo. O Faial tinha, em 1839, uma população de 24 mil habitantes. São Miguel, por sua vez, servia todos os concelhos das ilhas de São Miguel e de Santa Maria. Em 1839, tinha uma população de 100 mil habitantes. Em 1838, o Correio dos Açores passou a pertencer à subinspeção do Correio de Postas do Reino. Existia uma tabela de portos, sendo o porto básico interilhas de 20 reis. Em 1 de julho de 1853, tudo seria a alterar com o início do uso do selo postal, sendo abandonado gradualmente o velho sistema de enviar cartas sem serem previamente franqueadas, sendo o porto pago pelo destinatário. Esta carta que os senhores veem no diapositivo é uma das cartas mais raras que se podem encontrar, porque efetivamente é uma carta do primeiro dia. Se virem o carimbo de Lisboa, está lá 1 de julho de 1853, portanto é uma carta de uma raridade enorme, porque é muito difícil encontrar-se realmente estas cartas. Se pensarmos que no dia 1 de julho de 1853, no Correio de Lisboa, foram colocadas no Correio 3 cartas com selos e 3 mil e poucas sem selos, pode-se compreender que ao fim de quase 50 anos, ter uma carta destas, no dia 1 de julho, é realmente uma raridade muitíssimo grande. Repare-se que o uso do selo não era obrigatório. Uma carta expedida com o selo pagava um porte de 25 reis, enquanto a sem selo pagava um porte de 40 reis, em este caso. E existia ainda uma outra diferença. Enquanto a franquia da selada era paga pelo expedidor,
a franquia da expedida sem selos era paga pelo destinatário. O que quer dizer que esta carta de 40 réis foi paga pelo destinatário. No preâmbulo da lei, o legislador escrevia que os seus desejos seriam, portanto, aconselhar que o uso dele selo fosse decretado como geralmente obrigatório, considerando, porém, que os povos naturalmente recebem com repugnância instituições novas que contrariam antigos hábitos e trazem a aparência de opressão fiscal, jogo que devem limitar-se a aconselhar, por agora, a atuação de providências que, habituando insensivelmente o público ao uso dos selos de franquia, preparem a opinião para serem geralmente adotados não só sem repugnância, mas com perfeita convicção de suas vantagens. Atentos a estes motivos, entendem que o uso do selo de franquia deverá ser puramente permissivo e só por exceção obrigatório nos casos especiais em que não se podem recear os inconvenientes ponderados. Mais à frente, o legislador dizia ainda a inferioridade dos portos pagos por meio de selos, ou seja, pagava-se 25 réis quando se mandava a carta, pagava 40 réis quando se mandava a carta com selos e 40 réis sem selos. A inferioridade dos portos, portanto 25 réis, pagos por meio de selos, com relação aos que por este modo não forem franqueados, é um dos meios propostos para convidar o público a fazer uso dos selos, habituando-a voluntariamente a este novo sistema. Ou seja, ao custar mais 15 réis, as pessoas iam-se habituando a pagar o porto previamente. O Correio dos Açores integrava esta reforma, sendo composto por 3 direções postais, todas integradas na Administração Central de Lisboa. Temos, portanto, aqui a primeira reforma, como vêem, Angra do Heroísmo, Horta, Ponta Delgada, Funchal, tinham carimbos a obliterar-se os números 48, 49, 50 e 51. E depois tinham as delegações postais todas. Angra do Heroísmo, por exemplo, tinha Vila da Praia, Calhete, Topa, Vila Velha, Santa Cruz. A Horta tinha as Lajes, a Madalena, São Jorge, Santa Cruz, etc, etc. Portanto, isto estava tudo, na reforma de 1852-53, estava tudo bem definido como iria funcionar, não só no continente, como também nos Açores. Na segunda reforma, 1869-1880, precisamente a mesma coisa. Tem Angra do Heroísmo, número 42, é um carimbo de barras, número 42, a obliterar selos, e tem, portanto, todas as delegações postais que pertenciam à Angra, que pertenciam à Horta, que pertenciam à Ponta Delgada. E na terceira reforma postal temos precisamente a mesma coisa, embora aqui o tratamento das estações passe a ser diferente, passa a ser de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta classe. Tudo isto estava diretamente relacionado com o número de cartas, o número de telegramas, o número de encomendas que eram recebidas e expedidas em cada uma das estações postais. A correspondência era obliterada com marcas de barras ovais numéricas que mudaram da primeira para a segunda reforma e desapareceram na terceira reforma. Aqui tem as marcas que eu vos falei de barras, em que tem o número 48, é de Angra, e precisamente era o número 48 de barras que obliterava o selo e tinha o carimbo nominativo de Angra que demonstrava de onde a carta tinha sido realmente expedida. Contudo, para os Açores não tinham sido emitidos selos de correio, nem bilhetes postais, usando-se inicialmente os mesmos selos e postais no continente, embora os réis de moeda nas ilhas se encontrassem muito desvalorizados em relação aos que circulavam no continente. Nos Açores, essa desvalorização era de 25%, sendo isto resultado da crise financeira que se arrastava há mais de 200 anos, provocada pela ocupação espanhola e por uma deficitária balança de pagamentos em que as importações superavam em muito as exportações. Corria-se então o risco dos especuladores comprarem selos nas ilhas dos Açores por um valor mais baixo e depois vendê-los no continente, ganhando com a diferença da moeda. Apesar deste perigo, a situação manteve-se até 1867, onde por uma portaria de 8 de novembro mandava o governo que fossem aplicadas aos selos e postais que eram vendidos a subcarga Açores. Tem um selo, precisamente, com bonito carimbo de Angra, com subcarga, o selo já tem a subcarga Açores, foi enviado para o Porto e tem um carimbo de entrada no Porto, da Barra do Porto, o que comprova que isto era uma carta enviada dos Açores Correio Marítimo. Assim, a partir de 1860 e 68, os selos do continente usados nos Açores passaram a exibir a subcarga Açores.
Os primeiros a exibi-la foram os selos do Dom Luís I Fita Curva, não sendo estes selos enteados. Eram igualmente expedidas cartas avulsas de que chegadas a Lisboa recebiam o carimbo Ilhas e eram obliteradas com a marca 1 de pontos de Lisboa. No correio Interilhas, as cartas recebiam o carimbo com o nome da terra de onde eram expedidas e os selos eram obliterados com o carimbo de barras numérico correspondente à terra de onde eram expedidas. Vejamos então alguma desta correspondência. Temos, portanto, aqui uma carta enviada de São Roque, que era uma delegação da Horta, o carimbo 43, da Horta. Temos aqui uma raríssima carta da Ilha do Corvo. Porquê que é rara? A Ilha do Corvo tinha 400 habitantes, o analfabetismo era superior a 90%. Portanto, toda a correspondência da Ilha do Corvo é extraordinariamente rara. Ainda hoje, mas naquele tempo, muito mais. Temos depois uma outra carta muito interessante, que é a expedida das Lajes e faz trânsito na Madalena. Temos aqui um interessante jornal do ato, da direção da Ponta Delgada, com o carimbo da Lagoa. O interessante deste jornal é que o porte dos jornais era 2,5 reis. Como o correio não tinha 2,5 reis, cortaram o selo de 5 reis ao meio e usaram o porte de 2,5 reis. Temos depois uma belíssima carta do Nordeste, com o selo do Luís com sobrecarga Açores. Temos uma outra belíssima carta de Santa Cruz, da direção de Angra do Heroísmo. E temos, finalmente, neste conjunto, uma carta de velas da direção também de Angra do Heroísmo, com o carimbo de barras 48, obliterador de Angra do Heroísmo. Após isto, os Correios Portugueses, por uma portaria de 5 de setembro de 1891, decidiram imprimir selos para cada um dos distritos e passámos a ter valores postais de Angra, Horta e Ponta Delgada. Repare-se bem o cuidado que havia aqui dos Correios com os Açores. Os Açores era realmente uma terra pequena em termos de população. Era uma terra em que havia as ilhas, mas o Correio tinha a preocupação quase de tornar cada ilha independente das outras ilhas. Então, repare-se que cria selos e valores postais para cada um dos distritos. Isto é realmente fantástico. No continente nunca aconteceu. Acontecia aqui nos Açores. Repare-se que, portanto, assim, a partir de 1892 e 1893 e até 1898 e 1905, circularam selos com a imagem de Dom Carlos, cuja diferença estava nas palavras Angra, Horta e Ponta Delgada, impressa em cada valor postal referente a cada um daqueles distritos. Se virem este selo, que tem aqui, das Furnas, enviado para a Ponta Delgada, na parte de baixo do selo não encontra-se a palavra Ponta Delgada. Se repararem, não sei se conseguem ver, está realmente um bocadinho branco, mas vamos continuar que já vão ver mais. A primeira emissão é impressa em papel porcelana e pontilhado em losangos com denteados 11,5, 12,5, 13,5, sendo o desenho de Diogo Neto. As seguintes, com a imagem de Dom Carlos, são desenhadas por Eugênio Mouchon e são emitidas em 1897 e 1898. O papel era liso, pontilhado e amarelado, e os denteados podiam ser 11,5 ou 12,5. Portanto, aqui podem ver uma carta que efetivamente tem na parte de baixo Ponta Delgada. Se virem na parte de baixo da imagem do selo, está lá escrito Ponta Delgada no selo. Tem, conseguem ver? Eu esqueci-me do meu ponteiro em casa. Esqueci-me do meu ponteiro em casa. Mas aqui, eu vou chegar mais aqui. Aqui está, se virem aqui, está lá escrito Ponta Delgada. Mas eu vou mostrar outros exemplos. Tem aqui também, este vê-se melhor que está preto, Ponta Delgada, e tem um carimbo, tem um selo de 25 reis, também de Ponta Delgada. Tem outro aqui da Horta, vê-se perfeitamente aqui a Horta. E por último, esta bela peça que está na capa do catálogo, que é precisamente um bilhete postal inteiro, um inteiro postal, com um selo já impresso no bilhete postal de Angra e vários selos de Dom Carlos Mouchon, porque o gravador foi o francês Eugênio Mouchon. E veio perfeitamente ali a palavra Angra.
Os açorianos nunca ligaram muito aos selos dos distritos e era comum selos de Angra estarem a franquear correspondência de Ponta Delgada e assim sucessivamente. Para além disto, a população era pequena e o uso dos selos postais era feito em pouca quantidade. Assim decidiram os Correios de Portugal, a partir de 1905, uniformizar os valores postais a todas as ilhas. Portanto, já não havia ilhas independentes, entre aspas, como costumo dizer, e o Governo de Portugal disse, não, isto é tudo Açores, porque a gente está a chamar a do lado, era uma confusão realmente muito grande, até porque os selos eram usados, as pessoas levavam os selos para a horta de Angra e da horta para os selos de Angra, portanto isto era realmente uma confusão muito, muito grande. Então, isto que estão a ver aqui é uma prova de fabrico dos selos com a palavra Açores, portanto, Dom Carlos já tem pela primeira vez a palavra Açores. Os primeiros selos com a palavra Açores seriam emitidos em 1898. Trata-se da lindíssima série comemorativa do 4º centenário do descobrimento do caminho marítimo para a Índia, impressa em talho doce, na firma inglesa Waterloo & Sons de Londres. Eram iguais aos do continente, tendo contudo já impressa a palavra Açores, como se pode ver neste diapositivo. Se repararem na parte de baixo, do selo de 50 reis tem lá Açores. Se repararem na parte de cima do selo do lado direito, só de 25 reis, tem em cima Açores Correios. Seguir-se os selos de Dom Carlos Mouchon, em 1906, iguais à emissão do continente. Nestes, para além das palavras, da palavra Açores, estavam impressas as letras A, H e PD, respectivamente Angra, Horta e Ponta Delgada. Se repararem, é muito engraçado. Agora, havia um único selo para os Açores, mas punha-se lá um A, um H, um P e um D, porque os açorianos, as suas disputas entre eles, isto era tudo uniformizado para não haver ninguém a queixar-se. Portanto, está aí um A de Angra, um H de Horta e um PD de Ponta Delgada. O que também acontecia nos bilhetes postais. Em 1910 apareceram os selos de Dom Manuel II, apresentando estes últimos, para além da palavra Açores, um novo tipo criado de propósito para ser usado nas ilhas açorianas. Com o advento da República, seriam de novo usados os selos do continente, sendo estes novamente sobrecarregados com a palavra Açores. Este período duraria até 1931, ano em que foi emitida a série Ceres do continente com subcarga Açores. Como veem, temos aqui um bilhete de carta, já em pleno período republicano, e os bilhetes, portanto, o material postal do continente volta a circular nos Açores e nesta altura leva uma subcarga Açores. Mas nos Açores, o estudo dos inteiros postais, o interpostal é a peça dos Correios, como os senhores veem aqui, a peça dos Correios que já tem os selos, os valores postais impressos, e chama-se um interpostal. Porquê? Porque tem tudo, não precisa de comprar selo, compra uma peça, a peça já está inteira para ser usada, chama-se um interpostal. Existe mesmo uma classe de inteiros postais a nível filatélico. Mas nos Açores, o estudo dos inteiros postais revela-se como um dos assuntos de maior interesse da filatelia açoriana. Foram emitidas muitas peças inteiras de uma variedade notável que dá ao investigador a possibilidade de poder fazer bons trabalhos de história postal. Os bilhetes postais portugueses tiveram o seu início de circulação no dia 1 de janeiro de 1878, através de um decreto que foi publicado em 31 de outubro de 1877. Decreto este que se reproduz. Esta peça que se encontra aqui é uma prova dos bilhetes postais que mais tarde seriam usados não só em Portugal, como também aqui nos Açores. No artigo 2º, parágrafo 1º deste decreto, era prevista a taxa de 15 réis para o uso de postais nas ilhas adjacentes, Açores e Madeira, e também no Reino e para a Espanha. Já o parágrafo 2º destinava a taxa de 25 réis para toda a correspondência para o estrangeiro e província de ultramarinos. Como veem, os postais já tinham subcarga Açores, conforme acontecia com os selos. Em abril de 1879 surgiram as taxas de bilhetes postais para a Europa e para fora desta. Como veem, duas taxas, uma de 20 réis e outra de 30 réis, com a sobrecarga Açores. Simplesmente vos garanto que os açorianos pouco se importavam com estas taxas, e como veem, tem uma taxa de 30 réis que é mandada dos Açores, que era uma taxa para o resto do mundo, foi mandada dos Açores para Lisboa. Tanto fazia, era preciso que a correspondência seguisse.
A partir de 1879, começaram a circular subscritos com subcarga Açores. Os subscritos inteiros, porque o selo já se encontra impresso, eram vendidos no correio, havia 3 modelos, o modelo pequeno que é este, o modelo médio e o modelo grande. A 24 de dezembro de 1877 era publicada uma portaria que introduzia o uso dos inteiros postais de resposta paga. Esta é a portaria e este é o bilhete postal de resposta paga. Ou seja, o bilhete postal tinha 2 faces, escrevia-se nesta, quando se abria, tinha a resposta, quem recebeu o postal cortava e devolvia o postal com a resposta. A subcarga Açores tinha 2 tipos, um grande e outro pequeno. O ano de 1898 foi o último deste período em que circularam os inteiros postais com subcarga Açores. O último postal foi o de Santo António, portanto aqui tem as duas taxas, as 2 subcargas, a subcarga grande, como vem um Açores grande, e tem depois um Açores pequeno, dentro do mesmo postal de 30 réis para os países fora da Europa. O ano de 1898 foi o ano deste período em que circularam inteiros postais com subcarga Açores. O último postal foi o de Santo António, comemorativo do seu 7º centenário do nascimento. Já o vamos ver mais à frente. Em 1887 inicia-se a circulação de cartões postais com subcarga Açores. Portanto, temos aqui uma prova do cartão postal, que iria mais tarde dar origem aos cartões postais do continente e dos Açores. Temos aqui já um cartão postal dos Açores, com subcarga Açores, usado no continente e nos Açores, mas com a subcarga Açores. Um bonito bilhete postal circulado. O selo de baixo, como podem ver, é de ponta delgada. O cartão postal para um uso interno, mas como veem, não havia problema nenhum. Comprava-se um selo adicional, punha-se ali, mandava-se para Hamburgo. Portanto, isto é delicioso na filatelia açoriana, porque isto faz realmente estudos absolutamente fantásticos, e especialmente o estudo dos portos. É absolutamente fantástico que realmente os açorianos tenham feito isso. Foi realmente uma boa medida que nós adoramos realmente fazer um estudo destes portos de inteiros postais. Tem aqui, portanto, tem depois outro bilhete postal, muito bonito, outro cartão postal, muito bonito, que foi enviado de Santa Cruz das Flores para Setúbal. Não tinha problema, era o serviço internacional, mas mandou-se para Setúbal. Não tinha qualquer importância. Portanto, como veem, é realmente notável é realmente o maravilhoso de investigação de portos que realmente se pode fazer com estas peças. Em 1894 e 1895 seriam usados nos Açores os bilhetes postais comemorativos, respectivamente, do 5º centenário do nascimento do infante Dom Henrique e do 7º centenário do nascimento de Santo António. Em ambos foi colocada a subcarga Açores. Como podem ver, no Dom Nuno, por debaixo dos 10 réis está lá a palavra Açores, e se forem ver agora no Santo António, tem do lado dos reis a palavra Açores. Depois deste período, que vai de 1878 a 1906, os inteiros postais seguiriam a mesma ordem do que tinha sido estipulado para os selos. Os distritos de Angra, Horta e Ponta Delgada passaram a ter inteiros postais próprios e estes deveriam ser usados dentro do território desses distritos. Como veem, temos aqui... Portanto, temos aqui já bilhetes postais de Angra. Como podem ver, vê-se perfeitamente o de baixo, esse bilhete postal que está aí com o selo de 10 reis de Dom Carlos, vê-se perfeitamente Angra. Temos depois inteiros postais de Angra usados para os países fora da Europa. Temos aqui Horta, inteiros postais da Horta. Temos inteiros postais mais inteiros postais da Horta. Temos aqui inteiros postais de Ponta Delgada. Mais inteiros postais de Ponta Delgada. Como veem, usou-se para os selos, usou-se a mesma coisa para os inteiros postais. Iremos então encontrar em todos os distritos 3 categorias de inteiros postais diferentes, sendo estes os bilhetes postais
os cartões postais e os subscritos. Foi isto que eu estou a mostrar aqui. Tem primeiramente aqui de Ponta Delgada um subscrito, selado, tem um bilhete postal selado, depois tem aqui um cartão postal selado, e não um bilhete postal selado para o Serviço Internacional e assim sucessivamente. Temos aqui, portanto, os bilhetes de Angra, que são realmente muito bonitos. Nestas três variedades, os Correios emitiram textos postais para o Serviço Internacional e dentro do Internacional, material postal destinado à correspondência para a Europa e para o resto do mundo. Como sempre, os açorianos mostrariam a sua independência e não seguiriam à regra o destino devido para cada um dos valores postais. Usávamos como muito bem lhes apetecia, o que tornou este estudo interessantíssimo e tornou os inteiros muitas vezes de uma grande raridade. Temos aqui, portanto, a partir de 1906. Assim temos os bilhetes postais a serem usados nos distritos a partir de 1992, os subscritos e cartões postais a partir de 1993. No material postal podem-se encontrar diferentes cores dos selos impressos de papel. Mas em 1906, o Correio determina que sejam abolidas as formas de franquia para os distritos açorianos e que se crie um único modelo para todo o arquipélago, sendo então introduzidos os bilhetes postais subscritos e cartões postais ou bilhetes de carta com inscrição no selo de Açores, sendo criados valores postais para postais diferentes para o Serviço Nacional e Internacional. Portanto, como veem aqui, este bilhete postal já aparece com a palavra Açores. Continuamos a ter, portanto, as tais letras da A, H e PD, que era Ponta Delgada. Portanto, temos aqui novamente mais um subscrito e um bilhete postal muito bonito, circulados com o de baixo circulado já com o selo dos Açores, neste caso de Dom Manuel. A partir de 1906 são emitidos os bilhetes postais de Dom Carlos de Mochor. Tal como tinha acontecido nos seus, também os inteiros tinham as letras H, A, H, P e D, como veem aqui neste diapositivo, que é realmente muito bonito, especialmente, desculpem, aquele bilhete postal circulado com aquele selo de Dom Manuel dos Açores é realmente uma peça lindíssima. Em 1910 são emitidos inteiros postais do rei Dom Manuel II. Tem, portanto, uma prova do selo, que vem ali uma prova do fabrico do selo, como veem depois é igualzinho, precisamente, ao que está no bilhete postal e no cartão postal. Estes últimos seriam sobrecarregados com a palavra República após o advento da Primeira República. Como veem, têm os postais com a Primeira República. Mas deixei para o fim, precisamente, os bilhetes postais que considero os mais bonitos dos Açores. Desculpem, tratam-se dos bilhetes postais comemorativos do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Foram então emitidos 8 postais para o Serviço Nacional com uma taxa de 10 reis e 4 para o Serviço Internacional com uma taxa de 20 reis. Teriam a sua venda ao público em 1 de abril de 1898 e os 10 reis seriam retirados em 1 de setembro de 1910, enquanto os 20 reis o foram em 1 de janeiro de 1899. Mas passemos aos diapositivos para vermos estas maravilhas. Temos, portanto, aqui estes bilhetes postais em que a componente deles está toda ela ligada à descoberta do caminho marítimo para a Índia. Todos estes, a Igreja São João de Tomar, a Igreja Conceição Velha de Lisboa, são realmente bilhetes postais de uma beleza, todos eles pintados por grandes pintores portugueses como Roque Cabeiro e outros. Reparem na beleza destes bilhetes postais, a porta dos Jerónimos, a janela do Convento de Cristo em Tomar, tudo bilhetes postais dos Açores. Paço Real em Sintra, o Convento de Cristo em Tomar, a porta lateral dos Jerónimos. Temos o bilhete postal do Serviço Internacional, isto é a parte da frente dele, com o selo de Dom Carlos, muito bonito, todos aqueles ornados à volta do selo são de uma beleza única. Temos depois, no verso destes bilhetes postais do Serviço Internacional, temos a Sé de Lisboa, o Palácio da Pena, a Torre de Belém. Temos esta bonita imagem de Vasco da Gama, estilo Manuelino.
E temos aqui um bilhete postal com subcara República que nunca chegou a ser emitido. Os republicanos pensaram em emiti-lo, mas nunca chegou a ser emitido. O material postal dos Açores viria a acabar em 1934, passando a ser usado no continente, tendo, no entanto, circulado até se encontrar esgotado. Procurei dar uma imagem o mais simples possível sobre o rico período postal do Correio dos Açores, no período adesivo e durante a monarquia. Fio de forma simples para que fosse compreensível para o público. Contudo, poderão visitar a exposição que a Federação Portuguesa de Filatelia montou nesta nobre biblioteca e encontrar os estudos que os filatelistas portugueses federados na Federação Portuguesa de Filatelia têm feito sobre os Açores e a sua rica história postal. Eu não vou terminar já, queria fazer um pequeno apontamento aqui de homenagem a um homem açoriano que nós da Federação Portuguesa de Filatelia muito apreciámos durante muitos anos, e ainda foi que tivesse morrido tão novo e tão cedo. Com esta pequena apresentação, pretendo homenagear um dos maiores vultos da filatelia açoriana e nacional. O professor Manuel Vieira Gaspar era um ilustre açoriano, professor na Escola de Arrifes, em São Miguel. Durante muitos anos esteve nesta escola e a seu cargo o núcleo juvenil do Milhafre, que fundou em 1983. A maneira pouco usual de enviar correio em boias deixadas no mar pelos navios que cruzavam o Atlântico é praticamente desconhecida no mundo e nos Açores apenas é conhecida pelos pescadores pilotos dos portos açorianos e respectivas alfândegas. Julgo que desta maneira inédita de enviar correio por meio de boias nada ficou registado nas estações dos correios. No início tudo era feito, mais ou menos em segredo, para que o guarda fiscal não tivesse conhecimento. Se soubesse, apreendia todo o material, declarando contrabando, e nada ficava para os pescadores. Estes, só mais tarde, vieram a beneficiar das ofertas que acompanhavam a correspondência e do dinheiro que restava depois de pagos os portos das cartas. Este ano, folheando a revista do Clube Fiatel de Portugal, número 368 de junho de 1995, no qual vinha um artigo sobre boias de correio do Sr. António Bonina, comecei a entusiasmar-me pelo assunto e resolvi recolher testemunhos de pessoas que tivessem recolhido ou presenciado a recolha dessas boias de correio, evitando que alguns factos e histórias talvez interessantes ligadas ao lançamento do correio em boias se percam para sempre. Espero assim contribuir com algumas achegas para a história do lançamento de boias de correio no mar dos Açores. Escrevi assim Vieira Gaspar no seu primeiro livro intitulado As Boias de Correio no Mar dos Açores e outras histórias, publicado em Ponta Delgada em 1998. Neste primeiro trabalho, Vieira Gaspar aborda a história dos Açores nos seus diversos aspectos e períodos, onde a descrição do clima e da localização do arquipélago leva o leitor a identificar-se com o texto que de seguida vai ler. Temos então 59 páginas excelentes de muitas histórias referentes às boias de correio e outras que o autor conta com muito interesse. Prosseguiu então Vieira Gaspar com as suas investigações sobre as boias e não só. Debruçou-se igualmente sobre outros aspectos da história postal dos Açores, como o campo de prisioneiros de guerra na Primeira Guerra Mundial e sediado em Angra do Heroísmo no Forte São João Batista. Conta ainda a história da passagem do Zeppelin pelos Açores, do lançamento de correio sobre Angra do Heroísmo e apresenta ainda um estudo de correio marítimo, do correio rural, do correio por lanchas, do correio aéreo e aborda de forma geral a filatelia açoriana. Tudo isto em 2 volumes por vontade expressa do autor. Temos aqui várias imagens. Tratam-se de 3 obras de grande valor histórico para o arquipélago, para o país, que retratam, através da história postal, muita da vida dos Açores e das suas populações. Mas em 2002, Manuel Vieira Gaspar, com o professor Carlos Lobão, da Horta, publicaria um notável livro onde fazia o levantamento de todos os carimbos comemorativos dos Açores, uma obra de grande alcance histórico, onde, através da emissão de carimbos comemorativos, se procura fazer a história dos Açores. Então temos um livro fantástico, em que o carimbo comemorativo servia para contar a história da comemoração. Então isto é um trabalho notável que foi feito, porque todos estes carimbos contavam a história, aqui o Príncipe Alberto do Mónaco, contavam a história da comemoração. A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários contavam a história dos bombeiros voluntários da Angra do Heroísmo. É realmente um livro realmente notável.
Manuel Vieira Gaspar foi um ilustríssimo dirigente e filatelista açoriano e, por isso, o Congresso da Federação Portuguesa de Filatelia viria a distingui-lo com ordem de mérito filatélico. Muito obrigado.